Fala, manos! Aqui eu sou Turno e este é mais um podcast. E aí, como é que vocês estão? Estão levando a vida, né? Tá complicado, né? Ultimamente, nesse mundo do palhaço, né? Cara, o que tá acontecendo hoje, né, cara? Tá uma loucura, né? A gente assim que é esclarecido, né, sobre esses assuntos, a gente até que entende, né, o que tá acontecendo, mas assim, até mesmo nós estamos sendo surpreendidos, né? É uma loucura atrás da outra. É um sinal de que tudo tá indo pelos ares atrás de outro, né? Bem, cara, eu vou falar sobre esses assuntos, né, mais atuais depois que eu for fazer uma regravação dos meus podcasts, né? Eu poderia estar falando um pouquinho sobre isso e sobre outros assuntos, mas como eu sou meio que, cara, eu acho que eu tenho uma espécie de transtorno obsessivo compulsivo em relação a isso, sabe? Enquanto eu não mandar todos os podcasts antigos que eu tenho que mandar, eu não vou conseguir fazer os novos, né? Que eu quero deixar tudo alinhado, né? Um por cima do outro. Só pra não deixar assim, né? Sem falar um pouco das coisas de hoje, eu vou dedicar aqui alguns minutinhos para falar sobre o que tá acontecendo atualmente, né? Hoje, 29/3/2021, né? 29 de março de 2021. São 11h03, né? 11 horas, a hora que eu tô gravando aqui, né, esse áudio. E, assim, esse coringa, né, vírus, que já faz mais de um ano que tá por aí, né? Quem acompanha o meu canal aí, tem o canal do Soren também, que é um canal muito bom que aborda esses temas atuais, assim, muito mais atualizado que o meu, né? Eu falo um pouco, assim, sobre coisas do dia a dia, né? Eu sei que muita gente aqui que é inscrito desse canal, do meu canal, é inscrito no canal do Soren. Mas se você não é inscrito, passa lá no canal dele que, quem não sabe assim, o Soren é um dos canais que tá aí há mais tempo no YouTube. Então eu vou deixar o link aqui. E um abração aí, mano, que, cara, é muito bom tá compartilhando essas coisas assim, né? A gente sabe que tem alguns canais que falam sobre outros assuntos, né? Assim, falar mais sobre leis. Tem alguns canais assim que são meio, eu diria assim, radicais, né? Tem alguns canais assim. Eu fico fuçando assim na internet às vezes, no YouTube. E às vezes eu fico procurando algum canal ou outro que é Red Pill. Mas muitos assim, cara, estão meio que na Red Pill Raid, cara. Dá até pra criar uma teoria, assim. Acho que quando o cara tá nessa fase, ele costuma fazer mais vídeos, assim, eu não sei. Eu não sei se a Red Pill Raid dá vontade da gente soltar tudo pra fora mais. Eu acredito que sim, né? Mas assim, a gente busca abordar uma visão mais... Como é que eu posso dizer? Reflexões, né, sobre a sociedade. É uma coisa que eu gosto muito, cara. Antes de eu ser Red Pill, eu sempre fiz essas reflexões. E eu acho que, mesmo que essas reflexões não vão mudar o mundo à nossa volta, mas pelo menos deixa a gente diria que um alívio mental. Eu não sei dizer, cara. É como se o mundo estivesse acabando, mas a gente tá meio que esclarecido, sabe? Sabe, quando aconteceu alguma coisa, pelo menos a gente não sabe por que morreu, sei lá, cara. É uma coisa complicada, né?
Mas uma coisa muito que tá acontecendo muito assim, cara, é país alfinetando o país, né, cara? Você viu o Biden falando aí que o Putin era assassino, e o Putin respondeu à altura, né? Eu não me lembro o que ele disse, mas ele falou assim, olha, Estados Unidos foi o único país que usou a bomba atômica contra a Hiroshima e Nagasaki e não houve necessidade. Ele deu uma resposta muito boa pro Biden, né? Esse cara que a gente sabe que ele trabalha para interesses dos patrões dele. Os patrões dele não são bonzinhos não, cara. São aqueles caras aí dessa... É porque tem um grupo dos Illuminati, né? E os Illuminatis, eles não são o grupo principal. Ele é um dos grupos, né? É porque eles são os mais proeminentes, os mais conhecidos. Mas tem vários, cara. Tem Skull and Bones, tem a Ordem Rosa Cruz, que é dizem que é dos Templários lá, né? Mas é uma ordem de cavaleiros tipo da maçonaria, entendeu? Tem vários, cara. E tem várias famílias, né? Acima desses caras, acima dessas famílias, tem outras pessoas que talvez até não sejam nem pessoas, cara. Seja, sei lá, cara, seres até fora daqui, cara. Não sei se você acredita em extraterrestre assim. Eu não acredito do jeito que a ciência fala. Eu acredito sim que tem seres muito inteligentes que, cara, eles dão a ordem pra esses caras, mas não quer dizer que eles são bons. Eu não acredito que esses caras, que esses seres estão fazendo é coisa de bonzinho, cara. Eles estão querendo destruir a humanidade. São meio que os deuses deles, cara. São os deuses deles. É isso que é a realidade, né? E, cara, assim, muita troca de farpa. A Grã-Bretanha, ela tá aumentando o arsenal nuclear, coisa que o Brasil era pra começar a fazer. Porque assim, cara, independente se um país é de, sei lá, de direita ou não, pro país ser respeitado, você tem que produzir arma nuclear, entendeu? Tem o exemplo da Ucrânia. A Ucrânia, né, que era parte da União Soviética, tem uma região lá que é a Crimeia, né? Não sei se você já ouviu falar da Guerra da Crimeia, que foi em 2014. Esse território, ele sempre foi disputado durante o decorrer da humanidade, né? Fez parte de vários povos e foi retomada. E até 2014 ela pertencia à Ucrânia. A União Soviética achou melhor na época deixar ela para a Ucrânia. Mas como a Rússia hoje não sabia que a União Soviética ia ser dissoluta, sofrer dissolução, a Crimeia ficou com a Ucrânia. E a Ucrânia, ela tinha um arsenal nuclear, porque ela fazia parte da União Soviética. E a União Soviética sempre teve armas nucleares, que agora elas pertencem à Rússia. E aí a Rússia convenceu a Ucrânia, convenceu ela a devolver as bombas nucleares. E assim, isso foi um tiro no pé muito grande para a Ucrânia. Eles falaram assim, a Rússia falou, vai ser melhor para vocês devolverem as bombas pra gente. E a Ucrânia acreditou e devolveu. O que aconteceu em 2014? A Rússia anexou a Crimeia. Agora me diz, se a Ucrânia tivesse um arsenal nuclear ainda, você acha que a Rússia iria fazer o que fez? De forma alguma. De forma alguma. E é por isso que o Brasil precisa, cara, urgente, fazer essas bombas. Você viu aquele sujeito que eu não uso nem falar o nome? É o fulano Neto, você sabe já, né? Ele pediu pra uma eu não sei se ela era da Marinha, só que é uma democrata, né? Falando, nossa, pelo amor de Deus, nos ajudem. O nosso presidente, ele é um GENO, e o resto você já sabe, né? Um geno. E nos ajudem. O cara, ele tá simplesmente cometendo um crime de lesa pátria. E existe a Lei de Defesa Nacional, na qual isso
poderia ser enquadrado como crime de lesa pátria. Agora eu não sei se isso tá acontecendo algum processo contra ele, ou se esse processo foi arquivado. Só sei que esse cara tem sorte. Ele fala o que quer, cara. Agora imagina se sei lá, cara, se é alguém, um apoiador do presidente que fala uma coisa. Vamos supor que fosse o Lula que estivesse no poder e viesse, sei lá, um apoiador do presidente, alguém de direita. Gente, eu não sou fanboy do Bolsonaro não, tá, gente? Se o Bolsonaro ele faz algo assim que ele tá tentando... É o único cara que tá lá em cima, cara, que tá tentando fazer alguma coisa, os caras massacrando ele, cara, eu tenho que no mínimo apoiá-lo, né? Se ele fizer algo de errado, também vou falar, cara. E assim, eu acho que ele devia ter uma postura mais firme, principalmente nas relações exteriores, né? Hoje, dia 29 de março, o ministro das Relações Exteriores, ele saiu, né? Talvez chegue alguém aí mais forte. Mas assim, eu não quero ficar muito tempo falando sobre isso. Vou dar uma resumida. O resumo é isso, cara. Todo mundo tentando derrubar o presidente. Todo mundo querendo invadir a Amazônia. Tá? Assim, na minha visão, o único país assim que o Brasil poderia se aproximar, cara. Não porque a Rússia gosta do Brasil, o Brasil é legalzinho. Tudo tem um interesse, cara. Mas assim... Para os interesses do Brasil, cara, contra esse governo Biden, que ele poderia fazer uma investida contra o Brasil, e, cara, e pode até ser cogitado, cara, invasão. Porque, cara, se o mundo inteiro fica ouvindo que o presidente é gênio, existe uma lei lá do Tribunal Penal Internacional que permite forças estrangeiras internacionais invadirem o país. Agora você imagina o inferno que isso vai se tornar, cara. Não pense que o soldado americano é bonzinho, não. Eu pensava isso antigamente. O que eles fizeram ali no Afeganistão, no Iraque, onde o soldado americano põe o pé, cara, o capim seca. E os caras fazem as piores barbaridades. Não pense que o americano vai chegar na sua casa. Ei, fulano, beleza? Dá um copo d'água aí. Não, cara. Cara, ele chega da pior maneira possível, querendo tomar tudo que o cara tem. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque eu não gosto nem de falar dessas coisas, cara. Eu não gosto nem de falar disso. Mas você entendeu o que eu tô falando. Eu comecei a assistir alguns canais militares e eu consegui entender, cara, muito mais. Cara, minha cabeça ela foi aberta pra esse negócio de relação, da arte da guerra mesmo, cara. Cara, é uma coisa muito complexa. Durante os podcasts que eu vou falar, eu vou dedicar alguns minutos aí pra falar o que tá acontecendo. É até bacana porque eu posso até, sei lá, cara, fazer um mini noticiário, sei lá. Esse podcast vai ser uma regravação do podcast 2, que eu falo pra você ouvinte. Eu gosto de falar ouvinte, eu não gosto de falar inscrito, porque assim, quando eu falo ouvinte parece que eu tô numa rádio, cara, e eu curto muito rádio. Quer dizer, eu curtia, né, cara? Hoje em dia a rádio ela tá tão lacradora, cara, que eu perdi o gosto, cara. Eu tô perdendo o gosto pela rádio. Triste, cara. Você não acha um canal de rádio assim que não é lacrador, cara? Só aquela rádio que toca sertanejo raiz, talvez. Mas assim, eu gosto da rádio falada. Por isso que eu gosto de podcast, eu gosto desse formato. Eu tentei até fazer um formato mais curto, mas, cara... No segundo vídeo ali eu vi, cara, esse daqui não é pra mim. A não ser que eu faça um canal separado de coisas curtas, mas não dá, cara, meu negócio é podcast. A rádio assim, cara, acho que até o final ali dos anos 90, ou até, sei lá, meados de 2000, de 2000 até 2005 era bacana o rádio, cara. Aí depois foi começando a ficar ruim aos poucos, né? Esse assunto, assim, cara, ele é um assunto bem interessante, porque ele é pouco falado no mundo Red Pill, no mundo masculino, que é o fato, cara, de que a mulher, e quando eu digo a mulher, eu quero deixar bem claro aqui,
que eu não compactuo com generalizações. Às vezes eu até penso em algumas coisas que eu falo, porque pode alguém pensar assim que eu sou um masculinista daqueles os mais sem argumento que existe, né? Mas eu quero ser o mais racional possível aqui. E a mulher em geral, a maioria das mulheres hoje que estão, né, cegas por essa ideologia que tá destruindo a vida de todo mundo, cara. Não é só das mulheres não, cara. Até os homens hoje eles estão recebendo uma doutrinação muito grande de feminismo, cara. E não é necessário você ser mulher pra você ser uma pessoa que age em prol do feminismo. Se você é um homem, cara, e sei lá, você deixa de contratar às vezes um engenheiro experiente, só que ele já é um senhor, por exemplo. Quero que meu quadro de funcionários, que o meu pessoal tenha um ar mais jovem, um ar mais feminino. Aí vai lá e deixa de contratar um cara que tem um conhecimento absurdo de engenharia, é um exemplo, e coloca aquela universitariazinha de 18 anos que vai na balada e, cara, e você pensa, cara, o que é que vai ser do conhecimento, cara, daqui a alguns anos na sociedade? Porque, tipo assim, cara, existem pessoas que elas são detentoras de certos conhecimentos, cara, que se a sociedade ela não aproveita, a gente perde muito. Sei lá, cara, um neurocirurgião que tem conhecimentos profundos, um professor de faculdade, um engenheiro, um cientista, um químico. Cara, se esses caras eles deixarem de ser valorizados, de serem contratados e forem substituídos por garotinhas de 18 anos feministas, sob o pretexto dessa ideologia de que não somos machistas, então vamos aumentar o nosso quadro de funcionários de 50-50. Esse 50-50, cara, daqui a alguns anos você vai ver que vai ser 90-10. Isso se tiver emprego para ser humano, né? Porque os robôs estão aí a todo vapor. Então, cara, eu acho que o conhecimento ele deve ser preservado, cara. A tecnologia ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porque, cara, hoje em dia você pode baixar uma biblioteca com, sei lá, 100 mil livros e deixar no seu HD. 100 mil livros você deixa num pendrive de, sei lá, 16 GB. Imagina um HD, você tem uma biblioteca de Alexandria no HD. Mas o lado ruim é que, cara, assim como a tecnologia ela é de fácil acesso, ela pode ser apagada na hora que quiser. Sei lá, um dia esses caras aí, os donos do mundo, Illuminati, eles quiserem desligar a internet do mundo, cara, some tudo. Todo conhecimento que você buscou na internet, ou mesmo um corte na internet do país ou do mundo, você fica sem acesso ao conhecimento, assim. Então, eu sou um cara assim meio bitolado com essas coisas. Eu acho que vocês conseguem compreender assim, o que eu tô falando, do meu ponto de vista, mas assim, eu busco escrever algumas coisas. E olha que eu escrevo muito pouco, cara. Eu tinha que escrever mais. Alguma informação assim que eu acho relevante eu escrevo, porque, sei lá, na minha mente parece que a qualquer momento pode acabar a tecnologia do mundo e a gente volte pra Idade Média. Cara, eu não descogito isso não, do jeito que o mundo tá louco hoje, cara. Então assim, cara, se tiver algum conhecimento que eu sei lá, algum conhecimento que eu acho muito relevante, eu vou começar a escrever, sim, cara. Eu sugiro que vocês comecem a escrever alguma coisa também, cara. Alguma coisa que você ache que seja útil. Não só por causa disso, mas pelo fato de que, cara, escrever é uma atividade muito prazerosa e te deixa mais inteligente, cara. Mas agora eu vou voltar para o assunto principal, que é o motivo, né, que tá no título, então seria injusto eu deixar de falar isso. Vamos lá, né? A mulher, né, a maioria das mulheres hoje, elas sentem uma necessidade muito grande de atenção, seja pela família, e isso começa, pra mim, na infância, né? Mas uma criança,
Uma criança, independente dela ser menina ou menino, ela merece todo o carinho e atenção. Claro que não é uma coisa que você vai mimar o seu filho, a sua filha. Mas assim, dar atenção para o seu filho é algo completamente normal. Mas assim, vai chegando uma idade, né, que essa atenção ela não é tão necessária, porque a criança ela vai começando a ficar independente, né? Começa a comer sozinha, começa a andar, vai no mercado, volta. Essa criança que vai se tornando adolescente, vai se tornando adulta, cada vez menos vai precisando da atenção dos pais, né? Mas a mulher, ela meio que precisa de uma atenção maior. Eu até entendo isso, porque se o cara ele tá no relacionamento com uma mulher e ele não dá atenção pra mulher, isso é uma coisa complicada, porque a mulher, ela, biologicamente, ela necessita de atenção, mas não significa que a mulher precisa de atenção, significa que não vamos aqui generalizar e dizer a mulher necessita sempre de atenção por causa que o ego delas é inflado. Cara, até a gente que é homem, a gente necessita de atenção em algum momento da vida, em alguma coisa que a gente faça. Mesmo um cara introvertidaço que nem eu. Eu tô aqui falando com vocês, eu não tô precisando da atenção de vocês para que meu podcast seja ouvido. Então, cara, mas o que eu quero dizer é que a partir do momento em que o feminismo ele se instalou e progrediu na sociedade e começou a avançar no meio feminino e hoje até no meio masculino, ele conseguiu meio que fazer uma lavagem cerebral na mente das mulheres em todos os aspectos da vida e também por essa atenção. Então o feminismo ele o que? Ele ensinou as mulheres a aumentar o seu ego, a ter o seu ego multiplicado. Vamos supor que a gente pudesse medir o ego de 1 a 10. A pessoa que tem o ego 1 é aquela pessoa que tem a autoestima dela é muito baixa. E a pessoa que tem o ego 10 é aquela pessoa que pensa que é a última Coca-Cola do deserto, né? São muitas mulheres de hoje, a maioria. Tem outras em graus menores e outras em graus maiores, né? Vai depender de uma série de fatores. Fatores sociais, fatores econômicos, fatores de criação, né? Embora hoje a internet tenha universalizado tudo, né? Cara, hoje tudo tá universalizado, né? Hoje em dia, a Patricinha da cidade, ela faz o vlog dela com uma câmera e a menina da roça faz o vlog dela ensinando a cozinhar, por exemplo. Resumindo, a maioria das mulheres hoje, elas estão necessitando demais de atenção. Isso é uma coisa ruim, porque esse ego aumentado, essa mulher ela vai ter uma distorção da realidade. Ela vai pensar que ela é mais importante do que ela realmente é. Ela vai pensar que ela é muito mais bonita do que realmente ela é. Aliado a essa supervalorização de todos os aspectos femininos. Ao mesmo passo que existe uma escrotização das qualidades, dos valores masculinos, né? Assim, cara... deixa eu falar uma coisa. No último podcast, você viu que tá tendo uma oscilação muito grande em alguns momentos o som fica muito baixo, muito alto demais e fica indo para a direita e para a esquerda. Por quê? O meu microfone de lapela, ele é estéreo. Ele é ambiental. É como se fosse um microfone mais de... eu não sei dizer, cara. Ele é de lapela, só que ele é ambiental. Tipo, ele pega a sala toda. Só que eu descobri que para podcast, mono é muito melhor, porque a voz ela fica centralizada. E o mundo ele é melhor para a voz, porque a voz ele é um som só no podcast. E foi só aquele podcast assim que o som ele tá meio estranho. Mas você vai ver que a partir dos próximos podcasts eu vou aprendendo a lidar melhor com o microfone, entendeu? Mas voltando para não perder o raciocínio, essa supervalorização da mulher,
isso cria a mulher, ela vai criando uma necessidade muito grande de ter as suas vontades atendidas, de receber atenção, de receber aprovação. E a gente sabe que o ego da mulher, quando ele é alimentado, isso prejudica muito a mulher e as pessoas que o cercam. E isso que a gente vê hoje, né? Quando eu gravei esse podcast original, eu falei puramente o que aconteceu comigo, sobre esse negócio de mulher precisar de atenção. Mas agora eu tô fazendo uma análise mais filosófica. Mas o que tem a ver isso que eu tô falando com o fato de eu ter ignorado algumas mulheres? E quando as mulheres elas sentem que estão sendo ignoradas, elas ficam meio que com a pulga atrás da orelha. Eu não sei explicar muito bem o que é, mas a teoria mais aceitável assim pra mim é que as mulheres elas estão precisando muito de atenção. E quando essa atenção ela não é suprida por 100% dos homens, se de 100 homens um não olha pra garota do mesmo jeito que os outros olham, ela vai achar estranho. E na mente dela é muito estranho, porque, cara, elas estão acostumadas desde crianças a serem elogiadas, a receberem atenção, a receber vários likes, comentários de linda, maravilhosa, né? E aí quando ela se depara com um cara assim, claro que ela não vai ligar pro cara feio que não liga pra ela. Pode até acontecer, mas geralmente, se é um cara assim que ela considera apresentável, não precisa ser o cara, não precisa ser o, entre aspas, o alfa, né? Não precisa ser um playboy, não precisa ser um cara ricão, nem muito bonitão. Um cara ali na média, que não seja horroroso, mas também que não seja tão bonito, não precisa ser um modelo. Um cara normal, um cara assim como a gente. Se essa garota ela passa por ele, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Alguns tempos atrás, né? Claro que a gente tá nesse lockdown aí demoníaco, draconiano, que tá tirando emprego das pessoas. Antigamente, quando a gente conseguia andar, né, pra fazer as coisas, quando eu tava em comércios, indo comprar alguma coisa, ou em um ônibus, eu não me preocupava em ficar olhando pras garotas. Assim, depois que eu comecei a ficar esclarecido sobre a realidade da maioria das mulheres, eu realmente não vale a pena ficar desperdiçando atenção sobre elas, porque primeiro, porque elas já recebem muita atenção, e segundo, é estranho, tá? É estranho um homem ficar olhando pra mulher. Quer dizer, não é estranho, mas é estranho. Tipo assim, é uma coisa natural uma mulher bonita passar e você admirá-la. Nossa, que moça bonita, ou sei lá, uma moça que esteja elegante. Mas assim, a partir do momento que o cara ele olha pra mulher como tivesse um lobo olhando pra uma ovelha, é estranho, cara. Eu, se eu fosse mulher, eu não gostaria de que viesse aqueles velhos do bar dando cantada. Cara, se eu fosse mulher, eu não iria querer isso. E outra coisa, se eu fosse casado, eu não ia querer que minha mulher recebesse esse tipo de olhar, nem se eu tivesse uma filha. Cara, isso pra mim é nojento. Eu fico aqui, né, batendo na questão feminina, mas agora eu bato na questão dos homens também, cara. Nós não somos santinhos. Todo mundo aqui sabe que o homem também tem o seu lado prode, né? Podre. É esse lado, cara, que a gente, mano, se a gente não doma o nosso lado, nosso instinto assim, né, reprodutivo, o negócio fica doido, né? Mas, assim, quando eu tava, por exemplo, num ônibus, passava algumas menininhas bonitas, né? Às vezes menina que saía da escola, pegava o ônibus. E assim, eu lá no meu canto, né? E aí eles juntavam, sei lá, às vezes um bolinho de 2, 3 meninas e ficavam ali perto de mim conversando. Os homens ao redor, né? Vendo que as meninas eram bonitas, quase todos estavam olhando para as meninas. Olhando admirados. Aquele olhar de homem, né? E eu
apesar de eu ter visto elas chegando, fiquei olhando por um ponto, né? Ponto fixo, até porque no ônibus não é interessante você ficar olhando para a cara dos outros, né? Talvez você pode tomar um soco na boca. Eu fiquei olhando para a janela, né? Como qualquer pessoa que olha pro ônibus, que tá no ônibus. E essas meninas, elas perceberam que eu não tava demandando atenção, a mesma atenção que os caras estavam demandando para ela. E assim, cara, eu não conheço nenhum canal que tenha um vídeo falando disso. Se tiver, alguém deixa algum link aí. Mas assim, eu não tô dizendo que é uma coisa anormal você olhar pra uma garota. Eu não tô dizendo que você não tem que olhar pra nenhuma menina com aquele negócio que o cavalo usa pra não olhar pros lados. Eu só acho assim que o homem, ele devia olhar pra mulher como de uma forma racional. Tipo, ó, aquilo ali é uma mulher. Aquilo ali é uma mulher. É um ser do sexo oposto. E beleza. Eu sei que a maioria nos trata, né, como um ser de segunda categoria. Mas tá, é uma mulher. Não é um anjo, não é a deusa Atena que veio salvar os cavaleiros. É uma mulher, cara. Tá, é uma mulher bonita, olhei, pronto. Continuo com a minha vida. E assim, cara, eu acho muito estranho essa atenção exacerbada que muitos homens dão pras mulheres. E aí, como eu tava não olhando para elas, elas me olharam assim de uma maneira, tipo, olhando para mim e talvez na mente delas, nossa, esse cara, ele não tá olhando pra gente. O que tem errado com esse cara? Será que ele é gay? Será que ele quebrou o pescoço, não pode olhar para os lados? E uma questão que elas se perguntam, que é a que eu acho mais recorrente, é: será que ele não me acha bonita? Ou será que eu não estou bonita pra ele? Principalmente se esse cara é um shed, se esse cara é um ricão, cara, a mulher, ela fica desconcertada. Se chega um shed, sei lá, numa Ferrari, e ele passa por uma mulher bonita, mesmo que seja uma top model, e ele, sei lá, ele não dá uma atenção pra ela especial, essa mulher, ela vai ela vai gostar do cara. Não acredito que seja algo masoquista, mas sim porque essa mulher, ela recebe atenção sempre de todo mundo, e teve um cara que não deu essa atenção. E ela pensa assim, ó, nossa, esse cara tá meio que me deixando na escassez. Talvez eu dê uma atenção pra ele. E porque foi um comportamento diferente, né? Agora existem casos e casos. Aquele pedreiro gordinho, baixinho, que faz as obras, que é gente boa, que às vezes dá cantada na mulher. Se ele resolver, que ignorar, eu acho que não vai acontecer nada, né? Mas assim, cara, é uma coisa... eu não consigo explicar de uma maneira assim mais profunda, mas é o que eu consigo explicar. É a teoria que eu tenho, de que assim, quando você não dá uma atenção especial para uma mulher bonita hoje, na mente dela, ela imagina que tem alguma coisa errada com ela ou com você que impede de você dispensar essa atenção para ela. Mas assim, cara, não recomendo que você fique olhando pra mulher na rua, até porque você que tá me ouvindo, você conhece a situação atual, né, da maioria das mulheres, né? Elas estão com um ego muito grande. Você estaria dando mais, colocando mais lenha na fogueira, né? Então, fique tranquilo, né? Se algum dia a gente conseguir transitar que nem antigamente, né? Ande tranquilo, fazendo as suas coisas, porque nós somos homens esclarecidos, né? Então a gente sabe que ficar dispensando a nossa atenção em conquistar a mulher não vale assim, não vale a pena, cara. É coisa de pessoas que estão ainda na superfície, né, de algum entendimento.
resumindo, né? É uma mulher. Pronto, eu não tenho que ficar olhando pra ela, endeusando ela. A mulher, ela não fica olhando assim pra qualquer homem, até porque, nossa, seria muito ridículo comparar, né? Porque hipergamia versus poligamia, isso é um assunto para outro podcast, né? Comenta aí embaixo o que vocês acham disso, né? E o podcast vai ficando por aqui, né? Já consegui explicar bastante, né? Já tá com um certo tempo de gravação aqui. Um forte abraço para quem ouviu o podcast até agora. E, cara, vejo vocês no próximo podcast com mais um Soturnal Podcast. Um grande abraço, eu sou Soturnal, este foi mais um podcast e até a próxima. Fui!